por tudo que temos falado aqui, eu vou ser sincero, às vezes pareceu-me que eras um bocado workaholic. Como é que... Sim. Ok. Não, mas eu vivo também bué. Eu também life bué, como se diz. Mas... Life, eu não sei se vocês usam esta expressão, mas eu uso. É tipo, eu e o Diogo usamos bué esta expressão, que é o lifear. Ok, Lifear viver. curtir também. Sim, exato. Quando acabar a pandemia e de voltar... Não é para acabar a pandemia, eu mal apanho a vacina, vou logo para o Rio de Janeiro. Que é precisamente... Lifear Ai, logo. podem ter a certeza. Não, logo lifear, meu filho. Eu preciso de lifear, uma pessoa trabalha, mas depois é para lifear, não Claro. Querem ver que temos aqui um mal computado? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mal Computado, o podcast em SIC com o Jornal Público. Hoje temos uma convidada super especial. Ela é apresentadora, repórter que não faz faísca e empreendedora. Bem-vinda, Diana. Olá! Obrigada, Diana, por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Para os nossos ouvintes, o nosso podcast, o Mal Computado, tem como objetivo saber se os nossos convidados são bem ou mal computados. Conseguimos isso, pondo os nossos convidados à prova com 3 perguntas de computação. Mas antes vamos a Diana à prova. Quero só corrigir uma coisa, mesmo antes de avançarmos, por causa do último podcast, e já agora, Diana, não sei se sabes, mas se não sabes vais aprender. No último podcast eu estava a falar sobre o sistema RGB e infelizmente a minha cabeça não funcionou bem. E alguém reparou nisso nos comentários do YouTube e eu, em vez de dizer que o branco era representado por o número 255, 255, 255, disse que era 000. E 000 é o preto, não o branco. Portanto, para os nossos ouvintes, só para ficar esclarecido, de facto, 255, 255, 255 é o branco, também conhecido como cardinal e 6 Fs seguidos, e o preto é 000, também conhecido, quando no código de cores, cardinal 6 zeros seguidos. Acho que podemos passar para a primeira pergunta, Liliana. Queres dar as honras? Ok, então. Vamos então. Vamos lá ver se eu sou ignorante ou não sobre estes assuntos. Bora lá. Okay. Não a primeira pergunta do quiz ainda. Exato, antes de formos à prova, queríamos conhecer-te um bocadinho melhor, pode ser? Então, olha, claro, Diana, tu és empreendedora, tens muitos negócios. Tu nasceste empreendedora ou foi uma competência adquirida? Não, sabes, imagina, a história que eu costumo sempre contextualizar as pessoas eu venho de uma família de empresários do Norte, portanto já me estava no sangue precisamente essa veia empreendedora. Eu acho que durante muitos anos tentei contrariá-la. Aliás, a minha base de formação é política e comunicação. Nada a ver com gestão, nada a ver com empreendedorismo, nada a ver com negócios, nada. Mas depois de tantos anos a tentar combater esse meu lado, acabei por compreender que era algo que me deixava realizada e preenchida. E eu acredito que nós temos é de gostar daquilo que fazemos, independentemente de ser, por exemplo, no meu caso, de estar na área da comunicação ou na área de empreendedorismo, no qual eu estou muito mais focada na parte da gestão de empresas. Claro. Portanto, acho que nós acabamos por, todos nós enquanto pessoas, acabamos por abranger vários interesses e várias áreas que nos chamam a atenção. E se for possível na nossa vida e no nosso dia-a-dia nós conseguirmos conciliar todas essas áreas de interesse, as coisas acabam por funcionar. Agora, a minha parte de empreendedorismo eu acho que estava no sangue e mais cedo ou mais tarde iria vir ao de cima, por mais que eu dissesse não, é comunicação. Não, acabou por se evidenciar. Mas mesmo assim, essa parte tua da comunicação, de certeza que te tem uma grande ajuda na empresa, principalmente na parte de lidar com as pessoas, de gerir emoções e relações, certo? Claro que tem, imagina, eu acho que o mais importante de tu, enquanto uma pessoa que está à frente de um negócio e está à frente de um projeto e acabas por ter um lugar de liderança, é o soft skills, ou seja, claro, os soft skills, as pessoas na área da comunicação normalmente são muito boas na parte do soft skills, ou têm um bocadinho isso mais desenvolvido, porque estão habituados a lidar com diferentes tipos de pessoas em diferentes contextos, não é? E eu, por acaso, eu às vezes até, eu nem me apercebo há quantos anos é que eu, por acaso, já estou a fazer televisão. E eu já estou a fazer televisão há 8 anos. E é surreal, porque eu primeiro comecei como produtora, portanto eu comecei atrás da câmara. Sim. E depois nos projetos é que acabaram por me convidar para passar para a frente da câmara. E tudo acabou por surgir naturalmente por um lado e por outro também, porque eu não parei de chatear pessoas e ir atrás e dizer que eu queria
trabalhar em frente à câmara. Ou seja, eu já estou há 8 anos a trabalhar na área de comunicação, dizendo as coisas bem ditas. E são 8 anos em que eu trabalhei em várias empresas, em que trabalhei em várias estruturas, em vários canais, que eu acredito acabaram por me dar skills muito importantes de inter-relação pessoal, que hoje em dia acabo também, como é lógico, por aplicar nos negócios e principalmente na parte da gestão das equipas. E quando é que te aconteceu esse clique de tornar-te empreendedora? Eu sei que já vem de família, mas tentaste contrariar. Porquê? Porquê que houve esse clique? Não, o clique foi isto. O meu pai virou-se para mim e disse-me que eu até aos 30 anos tinha de abrir um negócio em condições. Ou seja, eu aos 29 abri. Estão a perceber? Tipo, ele no deadline, quando eu percebi assim, ele vai-me cortar nas mesadas, estás a ver? Ele vai deixar aqui andar nesta boa vida. E eu percebi, foi aos 29 que eu abri a minha primeira empresa. Que ele disse, até aos 30 tu tens de fazer qualquer coisa, tens de criar algum negócio teu, até para teres outro tipo de independência. E eu compreendo. E hoje em dia compreendo e é aquela coisa que nós começamos a dizer que é, se eu soubesse tinha começado mais cedo. Eu sei que isto é um bocado à velha falar e eu não tenho muito mais anos, eu tenho 33, calma, só passaram 3 anos e meio desde que eu abri o meu primeiro negócio. Mas desde aí eu já abri tanta coisa e efetivamente o que acabou por acontecer foi, o meu pai virou-se e disse, até aos 30 anos tens de abrir alguma coisa em condições, tens de abrir uma empresa, porque isto não faz sentido estar só a fazer televisão e agora estás com a mania que queres ser apresentadora e o meu pai e a minha família não achavam piada nenhuma a isso. Portanto, eu há uns meses... Não, mas eu não achavam nada. E eu, há uns meses de fazer 30 anos, abri a Milk and Black, que foi o primeiro negócio que nós abrimos, que é a agência de comunicação. Pronto, felizmente é uma empresa que está a correr tudo bem e está uma empresa saudável, já temos vários postos de trabalho, muita gente a trabalhar connosco e uma equipa muito boa, que é o que importa. É uma das coisas que também que por acaso gostava de explorar. Eu sei que a Milk and Black é uma agência de comunicação e storytelling. E de certeza, mesmo só tendo 4 anos, tu e a empresa toda já passaram por uma transformação nas audiências com quem tentam comunicar. Que tipo de transformações é que tens visto muito recentemente? Olha, isto é muito simples e com isto da pandemia isto acabou por ficar tudo muito direcionado. Ou seja, nós quando abrimos a Milk and Black há cerca de 3 anos e meio, 4 anos atrás, a maior parte dos nossos clientes eram muito mais direcionados para a comunicação a nível da assessoria de imprensa, ou seja, meios de imprensa, era tudo muito mais direcionado para aí e eram os targets que eles queriam chegar com todas as marcas que nós estávamos a trabalhar, era sempre através da imprensa. O que aconteceu? Com isto da pandemia, isto virou completamente, ou seja, as pessoas já cada vez menos estão a pedir um serviço direcionado para a assessoria de imprensa e estão a pedir muito mais um serviço digital. Ou seja, as pessoas querem sim é ter uma presença no digital e é engraçado o switch que acabou por haver aqui, que é, as pessoas tinham muito interesse em aparecer em notícias, em televisão e em meios impressos e desde a pandemia querem é aparecer em meios digitais, em sites e efetivamente criar conteúdo e tornar o mais apelativo possível as suas marcas dentro do digital. E isso notou-se bruscamente desde março de 2020. Nós acabávamos por ter um negócio direcionado, ou seja, 70% de assessoria de imprensa, 30% digital, e mudou num espaço de 3 meses exatamente para o contrário, portanto 70% direcionado para o digital e 30% para a assessoria de imprensa, mas muito sinceramente eu já estava à espera disso, ou seja, eu acho que era inevitável o mercado caminhar para isso. É claro que a pandemia acabou por acelerar essa comunicação para esse target mais digital, mas exatamente, ou seja, mas toda a base da Milk and Black é criada para apresentar soluções a nível de comunicação 360, quer seja comunicação física, quer seja comunicação impressa, quer seja comunicação digital, e eu sempre insisti muito na questão do digital com todos os clientes que nós tínhamos, porque por simplesmente eu faço análise de mercado e vejo o mercado lá fora, portanto, e Portugal normalmente vai atrás daquilo que são as tendências de mercado internacionais, com um delayzinho de 2 anos, é isto que acaba por acontecer em tudo. E como eu estava a ver cada vez mais o mercado lá de fora a direcionar-se para o digital, eu sabia que era uma questão de tempo aqui em Portugal também haver essa contextualização e atualização. O que aconteceu? Acabámos por levar esta porrada da pandemia em março de 2020 e as empresas, que eu acho que até iria demorar mais um aninho a direcionarem mais a sua comunicação para o digital, foram forçadas a fazê-lo, mesmo quando não acreditavam nisso. Portanto, isso foi efetivamente a diferença que eu senti e que eu, ao longo destes
3 anos e meio da Milk and Black. Quão desafiante foi fazer essa conversão dos clientes? Porque mesmo 3 meses parece um espaço muito curto para se mudar o tipo de pensamento de empresas. Muito. Como é que conseguiste fazer essa mudança? Curto. É assim, eu sou doente, não é? Eu sou obcecada no não esquecer esse pormenor. Eu quando meto uma coisa na cabeça e, É para fazer. efetivamente que é... Não, no sentido em que tu tens 2 tipos de pessoas em frente a empresas. Tu tens aquelas que, quando entrou, principalmente neste processo da pandemia, tens aquelas que entraram em desespero e fritaram, que foi a maior parte, e tens aquelas que olharam para isto e pararam e deixa-me ver onde é que eu posso ir, onde é que eu me posso agarrar para isto não cair. Por exemplo, das agências de comunicação, houve muitas agências de comunicação a irem à falência porque precisamente não fizeram essa atualização. Mantiveram-se na assessoria. Exatamente, mantiveram-se naquilo que era o que já estavam habituados a fazer. E nesse espaço de 3 meses foi o suficiente para muitas agências acabarem por fechar. Okay? E isso aconteceu muito neste mercado. O que eu olhei é, primeiro eu achava que era uma inevitabilidade do mercado isto direcionar-se para o digital, independentemente de existir pandemia ou não. Portanto, eu já estava a preparar a equipa estava a preparar a nível de recursos humanos a estrutura para ter esse tipo de resposta. Já estava a vir a preparar isso há um ano até então, ou seja, em 2019 Mas antes do comecei Covid. a direcionar para isso. Antes do Covid, ou seja, em 2019 eu já estava muito a direcionar a estrutura da própria empresa para a comunicação digital e a preparar a nível de recursos humanos com pessoas capacitadas para isso, ok? E o que acabou por acontecer é que não é adivinhar, eu só estava a ver o que estava a acontecer lá fora. Mas foi mesmo o timing foi perfeito. Tu fazes isso que acontece. Mas é só, literalmente a questão é só tu estares atento ao que está a acontecer. Ou seja, eu acho que é tu estares atento e teres algum tipo de sensibilidade para leres o mercado. Eu acho que é só isso que tu precisas. Se tu estiveres atento a essas flags todas que acabam por te aparecer e se leres notícias e artigos de opinião e vires o que é que as empresas estão a fazer lá fora e como é que se estão a reestruturar, tu acabas por ter as respostas daquilo que é o caminho que a tua empresa deve seguir. Foi só isso que eu fiz, ou seja, eu fiz uma análise de concorrência, fiz uma análise de mercado e há muita gente que não faz isto, ou seja, ficam fechados ali nas empresas que estão a trabalhar e esquecem-se de ver o que é que se está a passar à volta. Mas o que se está a passar à volta é a tua concorrência e o que se está a passar à volta são que eles podem roubar os clientes que tu tens. Logo tu tens de saber o que é que eles estão a fazer, porque senão já estás logo atrasado. E sempre tentei ter muito esse foco. E para além disso, há uma coisa fundamental, que é tu teres as pessoas certas na tua equipa contigo. Se tu tiveres as equipas certas, tu tens as pessoas capazes de se readaptarem, de ir o extra mile, de vestirem a camisola, têm espírito de sacrifício para efetivamente conseguirem superar um período como foi esse período do ano passado, que eu acho que foi o pior. Ou seja, equipa e análise de mercado. São estes 2 pontos que são os fundamentais, que eu acho que é para as empresas continuarem a conseguir dar a resposta que precisam dar para se manterem ativas e a funcionar e a serem saudáveis. Certo. Para te manteres atualizada, já percebi que tu lês muito, mas lês só artigos de blogs, notícias ou costumas ler mais outras coisas? Eu vejo tudo, ou seja, eu sou uma pessoa curiosa por natureza, portanto eu consumo tudo o que existe. Eu sou muito obcecada com documentários de contextos atuais, e a Netflix cada vez está mais a oferecer isso, o que é ótimo. Eu na Netflix eu não vejo séries, eu vejo documentários, por exemplo. E há muitos documentários reais. Exatamente, eu vejo documentários, eu não vejo propriamente séries. O meu sábado à noite acaba por ser a ver documentários, ok? Só para perceberem. Gosto muito, procuro muito artigos de opinião. Recorro muito tanto à imprensa de cá como à imprensa de fora para perceber o que é que as pessoas acham que podem ser as tendências de mercado. Recorro muito televisão, vou ser muito sincera, a nível de informação eu não vejo assim tanta televisão, eu procuro informação na net, porque na maior parte das vezes eu estou a trabalhar, também não tenho muito tempo para estar a ver televisão, principalmente nesses horários, portanto, quando está a passar a informação, mas sou aquela pessoa que sou capaz de estar em casa num sábado à tarde ou num domingo à tarde e estar com o canal informativo ligado, em vez de estar com os canais generalistas ligados, portanto, eu sou esse nível. Estás sempre a trabalhar, então. Sim. Não, mas é porque eu gosto de saber, é só por isso, ou seja, eu acho que é uma inutilidade do meu tempo eu estar a perder um sábado à tarde ou um domingo à tarde a ver uma série, percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, eu acho que não estou a aprender nada, mas isso também depende de cada pessoa, ou seja, não quer dizer que às vezes também não desligue, mas
mas eu sinto-me melhor a ver aprender. alguma coisa que eu acho que me pode ensinar alguma coisa, mesmo com uma vertente de entretenimento, do que estar a ver uma série só porque sim, percebem o que eu estou a dizer? Ocupar Mas o sim, tempo, não estou a dizer que isto funciona Olha, para toda a gente. Olha, tu falaste em documentários, tens algum documentário que te tenha marcado e que sugiras para nós vermos? Ai, Jesus, tenho de abrir aqui a cena da Netflix, eu vejo tanta coisa, eu vejo tudo, eu estou-vos a falar a sério, eu vou à tab dos documentários, eu vejo Sim. todos os dias praticamente documentários quando estou em casa depois à noite, principalmente agora, que isto agora está tudo fecho às 10 horas. Sim. Portanto, eu vou-te ser sincero, eu já nem sei, eu vejo todos os dias praticamente documentários diferentes quando estou em casa. Deixa-me ver qual é que foi o último que eu vi. Deixa-me abrir aqui. Eu tenho aqui a Netflix no telemóvel. E eu sou muito mais Netflix do que da HBO. Eu por acaso também vejo mais Netflix. Mas eu posso-vos dizer depois. Eu depois posso-vos mandar, vou ali ver a lista do que eu vi nos últimos dias. Mas Ok. tipo, vejo sempre comentários diferentes todos os dias. E eu tanto vejo documentários. Ai, já sei qual é que eu vi. Olha, o que eu vi a semana passada, vou-te dizer, Gloria Allred vai ver o documentário dela, ou seja, acaba por ser a história de vida dela, num contexto em que as mulheres não assumiam cargos de liderança, e neste caso ela é uma das advogadas mais conhecidas dos Estados Unidos e que ficou com os casos mais polémicos e sensacionalistas que aconteceram nos Estados Unidos nas últimas décadas. E é muito engraçado, sim, a forma como o documentário está construída também é uma forma um bocadinho romantizada, que é para passar a ideia que ela é a maior do mundo, não é? E que temos de conseguir ter uma análise crítica quando estamos a ver e não nos deixarmos dissuadir pelo romantismo envolvido na construção de um documentário, não é? Temos de perceber que aquilo também está feito, que é para aquela pessoa parecer bonita no fim da história. E para se gostar. Mas, sim, exatamente, para nos envolver enquanto telespectador, Claro. isto é televisão, isto é entretenimento. Toda a história da construção dela, ou seja, desde ela tirar o curso até ela começar a chegar a estes casos de tribunal mais conhecidos e mais polémicos, é fantástica a forma como ela fez essa construção, ou seja, como ela conseguiu ir subindo hierarquicamente para ganhar cada vez mais espaço no meio mediático judicial americano. É engraçado toda a estratégia que ela aplicou para chegar lá. Portanto, é interessante ver o documentário por aí, ou seja, a estratégia aplicada por ela própria para conseguir chegar à linha da frente dos casos mediáticos de todas as celebridades dos Estados Unidos e ela estar a defendê-los. Portanto, vejam, porque Parece é bem ótimo para interessante. perceber a estratégia por trás da Vou carreira. adicionar. É ótimo para ver isso. É. Colas, completamente. É claro que depois tem outro lado, claro, a parte do empoderamento feminino, do feminismo e não sei o quê, tipo, e depois a parte mais sensacionalista da coisa, das celebridades que estão envolvidas. Tentem tirar essas camadas e vejam a parte da construção da carreira dela. É de tirar o Imagino chapéu. que seja Mas inspirador é de tirar o mesmo. chapéu. Principalmente uma pessoa como tu, Yeah. que de certeza que te revês muito nos desafios que ela terá passado. Sim. E na altura era muito pior do que agora. Portanto, mulheres em cargos de liderança há 30 e 40 anos atrás, Nem pensar. nem há comparação. Nem. Olha, Diana, Era impensável. E aquilo é fantástico para ver por isso. temos que ir para a primeira pergunta. Então, primeira pergunta para saber se és bem ou mal computada. Estás nervosa? Estou. Ok, vamos começar com uma mais fácil, talvez. O Google consegue pesquisar por tudo na internet. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não, é falso. Não, eu acho que é verdadeiro. Não tens que fazer Eu logo. consigo não procurar podes imagens. fazer. Consigo procurar imagens, eu consigo procurar sites, eu consigo procurar tudo. Digam-me, eu não sei. Ok. Palavras, Não deixa-me é? falar. O Google consegue pesquisar tudo o que está na internet? Indexar tudo o que está na internet? Ok, já percebi a pergunta. E eu acho que, sinceramente, eu não sei se o Google consegue pesquisar tudo, porque imagina, tu tens back-offices de sites, é que o Google não consegue aceder e isso está na internet, percebem onde eu quero chegar? Ou seja, é informação confidencial que ele também não consegue aceder. Por exemplo, certo? Está certa a minha pergunta, portanto, o Google consegue apresentar informação que está disponibilizada, mas não consegue procurar tudo o que está. Tens que dar logo, que nem sim nem não. É nem. Então, é verdadeiro ou falso? E eu acho que é falso, porque depende de como está a tua informação. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo concreto. Por exemplo, eu tenho sites no qual eu tenho registro de newsletters de clientes. O Google não consegue aceder e isso fica-me no back-office do site, quando as pessoas se registram em newsletters. O Google não me consegue aceder a quem são as pessoas que pediram para estar integradas na minha newsletter, por exemplo. Isso está
na internet, porque isso está no back-office do meu site. Vamos bloquear a resposta? Vamos bloquear a resposta. Ok. A tua resposta estava perfeita. Não, porque eu pensei... Porque imagina, eu é que faço os sites das minhas empresas, porque eu aprendi a fazer os sites com o meu irmão há uns Espetacular. anos atrás. Uau. Pronto, o meu irmão é engenheiro informático. Já E somos o meu dois. irmão sempre... Pronto, e o meu irmão sempre picou muito nesta coisa e sempre... Alturas em que eu não queria aprender nada, ele obrigava-me na minha adolescência, não sei o quê. Ou seja, há coisas que eu aprendi a fazer que para mim hoje em dia são fáceis, que a maior parte das pessoas acham um filme, ou seja, toda a gente acha estranho o facto, por exemplo, eu ontem consegui no sábado, consegui recuperar uma conta hackeada no Instagram de um cliente meu. Portanto, houve uma conta de um cliente meu na agência que foi hackeada e eu consegui recuperá-la. E estava toda a gente na agência, tipo, como assim? Foste tu que a recuperaste? E eu, consegui recuperá-la. Estás a ver? Tipo, porque eu gosto dessas cenas e consegui recuperá-la sem a ajuda do meu irmão e fiquei toda contente. Espetacular. E como é que aprendeste isso tudo? Tipo, foi isso completamente sozinha? Não, foi muito... Tiveste cursos? Não, foi muito o meu irmão. Imagina, o meu irmão sempre me picou muito para esta área informática. Ou seja, para vocês perceberem, eu tinha... E vocês têm quantos anos? 23 e o João 25. Pronto, então vocês não são da altura em que a internet não era uma coisa fácil, ok? Vocês Não, sou, completamente. Imagina, eu sou da altura em que tu tinhas o Mirk e não tinhas mais nada, ok? E que o meu irmão explicou-me como é que eu podia aceder a certas coisas na internet para, por exemplo, eu sacar videoclipes, que era uma coisa impensável, tipo, em que imaginem, para vocês perceberem, isto parece uma realidade tão distante já, que era, nos intervalos das aulas, a malta da minha turma vinha comigo para a minha casa para assistirem aos últimos videoclipes que tinham saído, porque eles não tinham acesso. Porque o meu irmão explicou-me como sacar videoclipes da net, ok? No Emul. Eu lembro, ele era o burrinho, não era? O burrinho, exatamente. Ele explicou-me como fazê-lo, ok? E eu sacava os videoclipes de todos os rappers americanos, ok? Da Ashanti, do Ja Rule na altura, e era a loucura, porque tu não tinhas forma de ter acesso àquele conteúdo sem ser através da televisão. E o meu irmão, na altura, tipo, impingiu-me a aprender como fazer. E depois eu era bué da fixe, porque toda a gente queria vir para a minha casa, porque toda a gente conseguia ver os videoclipes mal eles saíam. Pronto. Então era toda a gente nos intervalos da minha casa. Ou seja, eu sempre fui muito picada pelo meu irmão para me manter atualizada a nível informático, ok? E a nível digital, vamos dizer assim. E depois, há coisas que eu às vezes não sei como é que se fazem, pergunto-lhe, ele explica-me uma vez, e eu aprendo com ele a primeira faço com ele e depois já percebo como é que é. A base disto tudo é o facto de eu ser curiosa, portanto, eu sou curiosa, eu quero é saber coisas. Então os sites também és tu que os fazes todas as tuas empresas e os restaurantes? Se não, os das minhas empresas sou eu, dos meus clientes eu tenho informáticos para fazer, que eu não tenho tempo para fazer isso, mas das minhas empresas sou eu que faço. Faço sempre do contexto que aquilo faz sentido para mim, porque eu vou ser muito sincera, por exemplo, hoje em dia eu acho que é muito mais importante tu teres um Instagram e um Facebook constantemente atualizado do que propriamente um site. Um site de uma empresa hoje em dia serve para mostrar o que é a tua empresa, mas eu não tenho necessidade de ter uma manutenção constante do site. Eu só preciso de mostrar o que é que eu faço no site. Sim. E depois o resto da atualização da empresa acabo por fazer, e da comunicação da empresa semanal ou diária, acabo por fazer sempre nas redes sociais. Sim, eu consigo ver isso, porque qualquer serviço que eu queira ter, não é? Eu vou ver o Instagram desse serviço, não tanto o site. Isso exatamente. E diz uma coisa. Pergunta, diga-me, agora estou curiosa. Qual pergunta? Do mal computado? Não, vão ser 3 perguntas, não é? Eu agora estou dentro da cena das perguntas. Não, mas antes de me dar a pergunta, eu quero só fazer uma pergunta que não é para o mal computado. Tu estás a falar do Facebook, estás a falar do Instagram, mas uma das coisas que eu tenho visto, principalmente na comunicação, é a ascensão TikTok. Está em todo lado, está no Euro agora, ultimamente. Que diferenças é que tu sentes das pessoas que estão a usar É só targets. Okay. O TikTok é malta mais jovem, o Instagram é malta dos 20, 30 anos, vai um bocadinho buscar aos 40 e o Facebook é dos 40 para cima. É literalmente isto que está a acontecer, ou seja, tu estás cada vez com as plataformas mais segmentadas. Certo. Porquê? Porque as próprias plataformas, da forma como se apresentam e com as dinâmicas que têm, e com todos os pormenores que acabam por ter e toda a envolvência, estão a comunicar para públicos diferentes. Enquanto antes tu tinhas só o Facebook, tu neste momento tens plataformas que comunicam para os targets.
ponto. E é E só como é que esta a alteras a diferença. Uma estratégia? marca hoje em dia vem, como é que E altera, como assim, a nas marcas que vêm ter estratégia? connosco? Não, como é que vocês alteram a estratégia dependendo da rede social? Que tipo de estratégia é que empregam? São diferentes, naturalmente. Sim, não, isso tudo é diferente. Imagina, tu na Milk and Black trabalhas desde a área de restauração, a área de grande consumo, a Sim, área de, sei lá, de influencers, a área de marcas internacionais, portanto, cada caso é um caso e isto depois tem a ver com os briefings e com os objetivos de marca e tu adaptas a cada briefing, a cada objetivo de marca. O que acaba por acontecer aqui é que a marca vem ter contigo, apresenta-te qual é que é o plano de marketing para esse ano e nós, sim. tendo em conta o plano de marketing e os targets que querem chegar e o produto que estamos a falar, ou os call to actions que eles querem ativar, nós depois aconselhamos quais é que são as plataformas por qual devem comunicar. Tenho muita curiosidade para saber de que projeto é que mais te orgulhas? Do primeiro. Isso é fácil, do primeiro da Milk and Black. Porque o primeiro é muito difícil. Eu cometi muitos erros e foi muito importante cometer esses erros todos, porque depois não cometi nos outros. Ou seja, nós neste momento já estamos com sete empresas diferentes e 7 negócios diferentes no espaço de 4 anos. E eu digo nós porque eu tenho sempre tudo com o meu melhor amigo, que é com o Diogo Dias. Portanto, nós temos sempre tudo, os dois juntos, em parceria, todos os negócios. Depois, às vezes, é que temos mais sócios ou não em cada negócio, ok? Mas temos sempre as coisas juntos. E o primeiro negócio foi muito importante para perceber os erros que não podias fazer nos outros. Ou seja, no primeiro, para vocês perceberem que tu pagas os impostos, todas as empresas pagam os impostos a dia 20, e eu, portanto, no primeiro mês recebo a parte do contabilista, o documento a Sim. dizer é preciso pagar isto à Segurança Social e não sei o quê, eu ok, paguei. E no segundo mês recebo outra vez. E eu liguei-lhe, não estou a perceber. Estás-me a mandar outra vez isto, mas já paguei no mês passado. E ele, Diana, é todos os meses. E eu, como assim? Eu vou ter que pagar todos os meses ao Estado? Que é isso? Para vocês perceberem o meu nível de ignorância. E o meu nível de ignorância é o igual para toda a gente que abre uma empresa. Depois tinha de pagar, depois ele diz-me que eu tenho que pagar uma coisa que era o fundo de compensação. E começa-me a surgir uma coisa que é o fundo de compensação. E eu, mas o que é o fundo de compensação? E ele, se a tua empresa for à falência, os teus empregados, tu tens de contribuir para um fundo de compensação para dar apoio aos teus empregados. Ou seja, estamos a viver numa suposição. Portanto, se a minha empresa for eu pago todos os meses um valor, ou seja, na suposição, caso a minha empresa vá à falência, para os meus empregados terem um valor para ganhar. Mas isso não é o fundo de desemprego, não estou a perceber. Não existe o fundo de desemprego já? São dois Para as fundos, pessoas que vão para o desemprego. desemprego. Existe. E ele diz, existe. E eu, então para que é isto? É só uma coisa que o Estado inventou. Pois, bem me parecia. É só para dar mais um contributo. Ou seja, isto é coisas que tu aprendes. Que é tipo, eu não percebia. Havia coisas... Então, e depois, sabem qual é a multa se vocês deixarem passar um dia do pagamento de IVA numa empresa? Eu já paguei e não gostei do que vi. Sabes quanto é que é a multa? A multa representa 30% do valor que tu tinhas de pagar. Se deixares de passar hora da noite, ok? Do dia que tens de pagar. Imaginem que estamos a falar de 10 mil euros. São 3.333 euros que pagas de multa. Isto já me aconteceu. Portanto, aconteceu-me já coisas ridículas, desde o site do banco não estar a funcionar, e aí eu não posso fazer nada e não consigo pagar. Mandas a justificação para o IVA da cena, mandas a justificação para eles e eles dizem-te que não há como, vou ter de pagar a multa de 30% referente ao valor. Portanto, comecei a aprender estas coisas. Que é tipo, não deixar para a última, que há uma multa gigante que tu pagas do IVA se deixares passar um minuto que seja da meia-noite dia de pagamento. Pronto, eu no primeiro ano cometi esses erros todos, que é atrasar-me em pagamentos porque pensava que era possível, de coisa assim. Pronto. Foi um primeiro ano interessante. Não, mas eu nunca mais cometi esses erros, ok? Não, claro. Foi naquele primeiro ano e aí perdi muito dinheiro com estas brincadeiras. E a Segurança Social é igual, também se te atrasar, também já me aconteceu, pagas a sério. Não, mas é mais baixa a multa. Mais baixa a multa. O IVA mas é grande na mesma. Alta. O IVA é 30%. Sim. Dói sempre. Olha, sempre, mas Diana, isso dói sempre. Estamos aqui com um bocado, de vez em quando ficamos com delay, mas vamos tentar fazer a segunda pergunta, ok? Ok. O que é o teste de Turing? Vou-te dar 4 opções. A primeira opção é testar a velocidade de download de uma conexão à internet.
A segunda opção é testar a capacidade de um computador exibir um comportamento indistinguível de um ser humano. A terceira opção é testar a probabilidade de uma certa meteorologia numa cidade. E a quarta é testar a resistência dos transistores de um computador. Qual destas é a opção certa? Olhem, eu vou funcionar, agora vou à sorte, porque eu não faço ideia. Vou dizer que é o segundo. O segundo? O que é o segundo? Qual é a segunda opção? Eu fiquei na cabeça da segunda, a cena do computador. Eu não faço ideia o que é que isso seja. É o quê? Então eu vou-te repetir as opções, ok? A primeira é testar a velocidade de download de uma conexão à internet. A segunda é testar a capacidade de um computador apresentar comportamento indistinguível de um humano. A terceira é testar a probabilidade de uma certa meteorologia Ai não, numa quarta. cidade. E a quarta é testar a resistência dos Sim. transistores de um computador. Quarta. A segunda não é. Eu vou-te perguntar porquê, mas não estou a dizer que Não está faço certo. ideia. Mas porquê que então excluíste? Porquê é que excluí a segunda? Porque acho que era muito complexo. Ok. Eu estou a ir pela lógica só, tipo, mas eu não faço ideia. Eu nunca ouvi falar disso. Como Ok. é lógico, já vou procurar a seguir. Mas digam-me, o que é que... É fazer logo à resposta? É, sim, quero fazer. Estou curiosa para saber o que é. Está errada, Diana. É o quê? Está errada. É o E já primeiro? tiveste certa. Não, era a segunda. Era a segunda. Era a segunda? Era. A sério? Sim. Alan Turing foi um senhor que durante a Segunda Guerra Mundial... Estás a ver? Mas olha, estás a ver, tipo, aí está, nós vemos isso sempre pelo primeiro instinto, estás a ver? É sim, Sabes em não que é sei. que tu me confundiste? Sabes em que é que tu me confundiste? Porque tu Não. disseste, vou-te ler outra vez. Eu sou malzinho, não ia dar assim de... Pô, Isso tinha é qual era a opção. acertado. É a segunda, não, tens que dizer, não é pela ordem, é pelo conteúdo da opção, não é? Porque a segunda pareceu bem. Não, mas pareceu-me a segunda, não sei porquê. Mas explica-me o que é, Então. diz-me lá. Alan Turing foi um senhor que na Segunda Guerra Mundial criou um computador, tipo os primórdios dos computadores. Em 1950 foi criado o jogo da imitação, que agora foi renomeado para o teste de Turing, que consiste em colocar um ser humano em frente a por exemplo, com uma parede, e ele está a falar no computador, e ele não sabe se do outro lado está um computador ou se está um ser humano. Se no final a pessoa que estava lá disser que esteve a falar com um humano e na verdade era um computador, pode-se dizer que o programa que estava ali a correr passou o teste de Turing. Ou seja, conseguiu-se disfarçar de humano sem um ser humano ter-se apercebido disso. E é isto que é o teste de Turing. Normalmente Boa! Aprendi uma coisa. Aprendi uma coisa hoje, boa. É bom. Diana, É bom. eu queria te fazer uma pergunta, porque por tudo que temos falado aqui, eu vou-te ser sincero, às vezes pareceu-me que eras um bocado workaholic. Como é que... Ah, sim. Ok. Não, mas bom. eu vivo também bué. Eu também life bué, como se diz. Mas... Life, eu não sei se vocês usam esta expressão, mas eu uso. É tipo, eu e o Diogo usamos bué esta expressão, que é o lifear. Ok, Lifear é viver. curtir também. Sim, exato. Agora com a pandemia não dá para viver assim tanto, portanto é um bocadinho chato, mas pronto. E então o que é que tu fazes para restabelecer esta energia? Vais lifear para a noite? Vais estar com os amigos, desporto? É que não parece que tens muito Numa tempo. situação normal, não, olha, faço treino, dia sim, dia não, às 8 da manhã. Portanto, acordo às 7h30, praticamente todos os dias, porque normalmente treino às 8 da manhã, dia sim, dia não. E depois, fora pandemia, porque já parece uma realidade bué distante, porque já foi há mais de um ano, não é? Sim, é verdade. E há pessoas que vão a psicólogos, como eu costumo dizer, e eu ia todos os meses ao Rio de Janeiro. Era o meu escape e a minha... Na pandemia? Não, antes. Ah. Antes da pandemia. Antes, agora não dá. Foi. Pronto, mas muito o meu escape passava por ir ao Rio de Janeiro. E tentava sempre ir todos os meses, nem que fosse um fim de semana, para ir lá respirar e desligar totalmente. Porque como eu sou obrigada no Rio de Janeiro a deixar o telemóvel em casa, no Airbnb ou no hotel, por causa dos roubos, né? Toda a gente sabe. Era uma forma de eu estar desconectada com o mundo e fazia muito bem à cabeça. Portanto, para mim eu encontrei muito o meu equilíbrio no estilo de vida que eu estava a ter e que já tive durante 2 anos dessa maneira, e quando acabar a pandemia e de voltar... Não é porque acabar a pandemia, eu mal apanho a vacina, vou logo para o Rio de Janeiro, que é precisamente... Lifear logo. Com certeza.
Não, logo Li-Fi, meu filho. Eu preciso de Li-Fi, mas eu trabalho, mas depois é para Li-Fi. Não Claro. mas era muito, ou seja, era muito agarrado a essa cena. E porque muito o brasileiro é muito descomplexado, muito Descontraído, leve, relaxado muito, também. ou seja, muito descontraído. O brasileiro pode ter principalmente o carioca, pode ter 5 reais no bolso. Epá, mas os 5 reais dão para ele jantar hoje, portanto ele já não está preocupado com amanhã. E às vezes nós que vivemos num contexto europeu, cosmopolita, de trabalho, Sim. o conceito europeu e o conceito americano é muito, e o asiático também, principalmente quando estamos a falar do Japão e da China, mas vamos falar daquilo que nós conhecemos. O conceito europeu é muito direcionado para o trabalhar e foco nisso. E é muito fixe às vezes fugires para estes países em que o estilo de vida é completamente diferente e a ambição é completamente diferente, porque a ambição não é ganhar dinheiro ou ter mais, e a ambição é só viver e apreciar a vida. E o carioca tem muito isso. Por causa disso, eu durante um período de 2 anos, eu ia lá praticamente todos os meses para respirar e assar. Quanto tempo é que ias? Sei lá, às vezes ia à quinta-feira e voltava ao domingo à noite. Era só mesmo ali... Não, depende, às vezes ia uma semana, outras vezes ia só ao fim de semana, era conforme podia e conforme tinha disponibilidade. Mas cada um procura o seu escape. E isso foi muito o meu escape e a minha forma de me libertar. Mas depois, de resto, é no meu dia-a-dia. E gosto muito de sair à noite e tenho tantas saudades. Vocês são daqui de Lisboa, sabe? E tenho muitas saudades do Lust. E tenho muitas saudades do Mommy e desses sítios todos também. Muitas. Só pela cena tu vais para ali e desligas. Da semana académica, eu tenho 33 anos, mas eu ia sempre à semana académica de Lisboa. Nunca esquecer. Muito agarrada à parte universitária. Nunca, sempre, presente. E o que é que tu gostou? O que é para ti essencial nessas viagens levar? Eu sei que há uns tempos atrás era um selfie stick, imagino que agora já não seja o caso. Não, eu nem sou muito dessas coisas de tirar fotos, tipo, sou capaz de estar um mês sem meter nada no Instagram. Eu meto quando me dá na cabeça. Eu não sou muito escrava das redes sociais, nem nada que se pareça. Quando faz sentido, coloco. Quando não faz, claro, não meto nada e sou capaz de estar imenso tempo sem colocar. Até porque o estilo de vida que eu tenho, para mim, não é para os outros, nem nunca foi. Mas o que é essencial é levar nas viagens? Sim. Olha, eu acho que vai parecer absurdo, mas é o anti-histamínico. Eu preciso levar o anti-histamínico por lá, não consigo viver. Juro-te. E de resto eu não preciso mais nada, porque tudo o resto está para comprar lá. Sim. O telemóvel tens de levar, porque assim, como é lógico, tu tens de mostrar o teu cartão de embarque aqui, não é? Porque hoje em dia já ninguém tem papel, não é? Tu precisas disto, mas isso é obrigatório. Agora, coisas extra... Eu não te vou dizer uma máquina fotográfica, não te vou dizer nada disso. Nem roupa, eu não ligo nada à roupa. Eu normalmente estou sempre com a mesma roupa dentro da mala para quando vou para o Rio e uso sempre a mesma coisa. Só sai para lavar e depois volto outra vez, não ligo nada. Volta para o sítio dela. Exatamente, ou seja, eu nunca fui propriamente uma pessoa muito de cenas, não sou shopaholic, não gosto de gastar dinheiro, eu gosto de gastar dinheiro em boa vida, ou seja, eu gosto de chegar lá e a primeira coisa que eu vou fazer é ir para um boteco, beber caipirinhas e comer pão de queijo. E estou feliz. É só isto que eu preciso. Exatamente. É só isso que eu preciso e estou feliz. Não preciso mais nada. Eu sou capaz de estar uma tarde inteira e uma noite inteira no mesmo boteco sentada a beber caipirinhas e a comer pão de queijo. E está tudo bem. Ou seja, não é preciso grande coisa. Eu estava-te a perguntar isto até porque eu normalmente quando vou viajar e curiosamente é das melhores alturas para mim, eu levo sempre um livro novo. Eu leio muito e sempre vou viajar, calha ter um livro, e aquilo é excelente que eu vou no avião, aquele barulhinho parece que incentiva mesmo, porque eu não vou dormir no avião, que não consigo. Por isso... Não, eu gosto... Não, eu no avião eu gosto de dormir, por isso é que eu marco as viagens à noite. Diana, vamos fazer uma pergunta que pode parecer filosófica. Se tu pudesses estalar os dedos e do nada haver uma alteração ou uma adição em termos de tecnologia, o que é que seria? O que é que tu alteravas ou adicionavas? Isso é fácil! Essa pergunta é muito fácil para mim, porque eu vou-te já dizer. Eu adorava que fosse já... Eu acho que isto vai ser... corriqueiro daqui a algumas gerações, e se calhar mais cedo do que nós pensamos, mas eu precisava muito de um holograma meu para eu poder estar presente em vários sítios ao mesmo tempo, para poder ter mais rendimento nas coisas que eu faço.
ok? Para mim, a questão do holograma era fundamental para eu ter mais qualidade de vida e conseguir estar presente fisicamente em vários espaços, ok? Esta resposta é muito fácil para mim, porque eu há anos que eu digo esta brincadeira do holograma. É um holograma meu presente em todas as empresas, estás a perceber? Mas como é que consegues coordenar isso? Pois, O que é das empresas? sim, Ou como é que holograma? Não consegues coordenar tantas empresas, tantos projetos? O holograma não parece resolver Porque eu isso. organizo, ou seja, não resolve. Imagina, eu estou a dizer, mas um holograma com uma capacidade já de textos preparados. Imagina, reuniões que tu percebas já o que é que vais lá fazer e pura e simplesmente o holograma já te pode preparar os primeiros 10, 15 minutos. Tu fazes em antemão os primeiros 10, 15 minutos da tua preparação. Imagina, um texto em que tu Já inserias percebi. e tu assumias. Não és Tipo, tu, eu acho que isto vai ser tipo uma um clone. realidade. É um clone Exatamente, holograma. ou seja, eu acho que isto vai ser possível daqui a uns anos, porque tu já consegues inserir textos em máquinas e elas assumirem Sim. esse texto e fazerem uma apresentação. Eu só estou a dizer isto contextualizado com um holograma, em que imagina, podia-me poupar 15 minutos, 20 minutos de uma reunião, em que depois eu só entrava para tomar as decisões. Era perfeito. Olha, eu vou-te ser Era sincero, perfeito. isso não parece que vá-te aumentar a qualidade de vida e eu vou-te dizer porquê. Vai! Espera. Supostamente, os computadores serem mais rápidos, os telemóveis serem mais rápidos, temos meios de transporte mais rápidos, servem para nos poupar tempo. Mas não é para nos dar tempo para relaxar, para descansar a cabeça. Não, isso é mentira. É para a gente poder trabalhar mais e mais. E cada vez Fazer trabalhar mais coisas. Não é para relaxar e ter Mas melhor imagina, vida. não, mas imagina, se eu pudesse fazer isso, ok? Por exemplo, eu podia estar em televisão mais tranquila. Estão a perceber, a gravar os programas mais tempo, se calhar. Eu agora vou ter um programa na RTP em que eu estou em direto o dia inteiro, a partir da próxima semana. É chata mesmo. Eu vou estar... Não, o problema não é esse. Eu falo durante 8 horas se for preciso, isso não há stress. O problema são 8 horas no ar em que eu não posso aceder ao meu telemóvel. Tipo, vou aceder só de X em X tempo muito espaçado, não é? E há coisas a acontecer nas empresas que eu não consigo estar a acompanhar. Isto, para mim, é o maior problema. Pois. Percebem o que eu Imagino. quero dizer? Reuniões que eu não posso estar presente. Porquê? Porque vou estar a gravar. Fiquei com curiosidade para saber como é que organizas então o teu tempo. Como é que seria a tua semana? Ou seja, nós, e neste momento, é assim, nós temos as empresas também já a nível de organização, já tudo bastante tranquilo e a rolar, ok? Porque nós temos as coisas bastante organizadas até, dentro da realidade das outras empresas que eu conheço, nós temos as coisas bastante organizadas. O que implica que eu tenho um dia por semana para dedicar a cada empresa. Ou seja, à segunda-feira dedico-me à Milk and Black, à terça-feira dedico-me ao Fish, que é os restaurantes de sushi, takeaway delivery. À quarta-feira tenho amanhã para dedicar à parceria do Bahia Beach Club em Oeiras. À tarde tenho a tarde para dedicar ao novo negócio que agora estamos a abrir de bolos, ok? Que é o Forgats Bake, que vai ter um ateliê central de cozinha com workshops e com venda para restaurantes e para eventos, e depois tenho um balcão no Mercado Campo de Ourique. Excelente. E depois, à quinta e à sexta, tenho sempre livres para inserir os negócios que for necessário inserir, ok? Basicamente é isto que nós acabamos por fazer. E depois vou organizando a minha agenda a nível de gravações de acordo com a minha disponibilidade ao longo da semana. Ok, eu ainda pensei que era uma empresa segunda, terça, são 7 empresas, 7 dias, pensei que Não, depois vou acertando, ou seja, o que eu te estou a dizer é que há empresas que têm dias fixos pura e simplesmente porque têm mais trabalho, ou seja, Sim. as empresas que acabam por ir mais têm fixos, as outras vão sendo alocadas à quinta e sexta-feira de acordo com as prioridades. E eu tento ter o fim de semana livre, ou seja, o fim de semana é livre para eu, se quiser ir para uma empresa, estar lá a acompanhar a operação, vou, mas também se não quiser, não vou. Ou seja, nós temos de chegar ao ponto de ter os negócios de forma a que eles não dependam da nossa presença constante, porque se dependem, alguma coisa está errada. E eu não defendo a questão do se queres as coisas bem feitas, tens de ser tu a fazê-las. Não. Se a tua equipa está a fazer as coisas mal feitas é porque o erro está em ti. Tu não estás a fazer uma boa delegação ou não estás a fazer uma boa passagem de trabalho. É claro que há coisas que eu não delego, mas são coisas que dependem de tomadas de decisões em que eu não posso delegar, ou questões financeiras que eu não posso delegar, porque isso já implica outro tipo de responsabilidade que não pode ser alocada a um colaborador. Mas tudo o resto pode ser. Vamos à última pergunta. Ok, então, qual destas é mais útil para as ciências da computação? Vou dar 4 opções. Então, a primeira opção, o desporto, matemática,
Geografia ou História? Qual é que achas que é mais útil para as ciências da Matemática. computação? É essa a resposta que Matemática? É? Sim. Está certo, está muito certo. Certo! Sim. Diana, parabéns, és bem comportada, ok? Mal corria se eu não. Não, mal corria se eu não acertasse esta, minha Nossa Senhora. Eu tive eu no secundário tive em ciências. Ou seja, eu tive física, eu tive matemática, eu tive isso tudo. Tu, para ir para a área de informática, por causa do meu irmão, o que tu mais estudas é a área de física e a área de matemática. Matemática, Portanto, exato. Exatamente. exatamente. Então estavas em tua casa nesta. Aliás, toda a entrevista Tava. parecia que estavas em tua casa, porque trabalhas muito com Epá, mas tecnologia. a segunda foi uma questão histórica, quase, tipo, é mesmo para me lixar. Não, cada vez é mais atual este teste, porque cada vez mais os algoritmos de inteligência artificial estão mais avançados. Claro, mas eu não sabia o nome. Eu sei que isso existe, claro. mas eu não sabia o nome dessa coisa. Era uma Mas agora pergunta já mais sei. difícil. Agora já sei o nome disso, portanto, tranquilo. Teste de Turing, já sabes, é para perceber se um algoritmo... Já sei. É para perceber se ele é bom ou não é assim tão bom. Exato, agora já sei, está tranquilo. Diana, chegamos ao fim do nosso podcast. Obrigada, gostei muito. Tanto quanto nós. E fiquei bem orgulhosa. E fiquei bem orgulhosa de poder partilhar com o mundo que eu consegui resolver a minha primeira conta hackeada no Instagram de um cliente. Estou tão orgulhosa. Sim, isso é digno de uma sala de palmas. Sim, mesmo. Olhem, gostei muito. Muito obrigada pela entrevista. Vou-me só despedir dos nossos ouvintes. Pessoal, já sabem, todas as quintas-feiras, com o Jornal Público na Escola e em Ciclo, mais um podcast de Mal Computado. Não se esqueçam de dar aí um favorito, um like, de comentarem se gostaram, o que é que gostaram. Soube mais alguma gralha da nossa parte, estejam à vontade para nos corrigir. E não se esqueçam de nos seguir nas plataformas Spotify, Apple Music, YouTube e contamos com vocês. E TikTok também, exatamente. E agora Instagram e Facebook. E contamos com vocês todos na próxima semana, quinta-feira. Não se esqueçam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijinhos, obrigada. Querem ver que temos aqui um mal computado?